Relatório da CPI das construtoras será votado em dezembro e comissão discute medidas para evitar o racionamento de água no estado. O Jornal da Alerj começa agora. Os parlamentares voltaram a discutir a mensagem do governo que altera a lei sobre a cobrança da taxa de incêndio. O novo texto permite a inscrição em dívida ativa dos créditos de qualquer valor que dizem respeito à taxa de prevenção de incêndio. Hoje, o limite mínimo para a inscrição na dívida ativa do Estado é de R$ 1.146,28. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Segundo o Estado, ele já está perdendo na ordem de R$1 bilhão na arrecadação. Então a lei veio, o projeto de lei veio para corrigir. Existe ainda os 450 FIIs de limite para você cobrar na dívida ativa, mas exceptua a taxa de incêndio. E aqueles créditos que vencerem depois da promulgação da lei já não tem mais o benefício. Tudo o que aconteceu antes mantém o benefício de não poder inscrever na dívida ativa. E ainda na pauta o projeto da Comissão de Orçamento da Alerj, que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado. O texto foi aprovado. O fato de nós termos as contas do tribunal aprovado significa que há um perfeito entrosamento entre os poderes e que não sofreu solução de continuidade o aspecto das contas do nosso Estado. E a gente fica feliz de que o próprio plenário também reconheça isso, que depois que a comissão analisa, que a comissão aprova, ainda é submetido ao plenário. Quando o plenário vem e aprova, a gente sente eu como presidente da Comissão de Orçamento, a gente é aliviado, é como se tivesse dever cumprido. Já o deputado Zaqueu Teixeira quer criar o programa pré-vestibular comunitário para alunos de baixa renda de comunidades carentes. A matéria recebeu uma emenda e retornou às comissões. Nós temos percebido que a prova do Enem está cada vez num grau de dificuldade maior. E você fazer o pré-vestibular comunitário, uma experiência que fizemos no Centro de Referência da Juventude, é importantíssimo para que você possa preparar o jovem, principalmente das áreas populares e daquelas áreas em que você tem o IDH, o Índice de Desenvolvimento intelectual abaixo das escolas que estão fora daquelas escolas consideradas de alto padrão. E o ex-deputado Jânio Mendes quer criar um programa de ampliação e renovação dos equipamentos utilizados para a radioterapia. O objetivo do projeto é aumentar a oferta dos equipamentos e renovar os já existentes. A proposta também reduz o ICMS para a compra dos equipamentos pelas instituições cadastradas no programa. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. As prefeituras podem ser obrigadas a informar ao Corpo de Bombeiros sempre que os estabelecimentos comerciais que já possuem alvará de funcionamento mudarem a natureza da atividade para qualquer uma que represente reunião de público. O projeto foi aprovado em segunda discussão. Por exemplo, uma padaria que passou a ser uma boate, ela precisa atender alguns requisitos para garantir a segurança dos seus frequentadores, que os bombeiros é que podem dar essa autorização para que funcione dentro das normas de segurança. Então, há essa mudança. Quem tem o monopólio dessa informação é o município, e o município não avisa aos bombeiros dessa mudança. Então, não há fiscalização, na verdade. Então, muitas boates, por exemplo, podem estar funcionando sem esse alvará, e para o bombeiro, na verdade, aquele estabelecimento não há uma boate, há uma padaria. Então, é importante que haja essa comunicação. Eu espero que o governador sancione essa lei para garantir que os municípios informem ao Corpo de Bombeiros quando houver essa mudança na finalidade do estabelecimento comercial, para garantir a segurança dos usuários desse novo estabelecimento. A SEDAI pode ser obrigada a inserir nas contas de água a seguinte mensagem: a água que você consome vem em grande parte da bacia do Rio Paraíba do Sul. Economize, preserve. O texto da deputada Inês Pandeló foi aprovado em primeira discussão e ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. Também na pauta o projeto do deputado Marcos Soares, que autoriza durante o verão o uso de bermudas, calças e bermudões na altura do joelho para os servidores do Estado e prestadores de serviços concessionários de ônibus, vans,
Kombis credenciadas, funcionários de concessionárias de pedágio e os que façam trabalhos ao ar livre. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para outra votação. A gente é um país tropical, o Rio de Janeiro é um estado totalmente turístico, um estado assim que nós temos uma personalidade bem assim, despojada, né? Você vê que o carioca não tem aquele negócio, a gente não precisa ir pro shopping todo arrumadão, de terno e gravata, a gente vai bem à vontade. Eu acho isso um barato na nossa cultura, entendeu? Nós nos diferenciamos de muitos estados do Brasil. E pensando nisso, olhando isso, a gente deu entrada nesse projeto para poder dar mais conforto, mais prazer no trabalho, para poder suportar esses dias de calor que está tendo. Supermercados e estabelecimentos similares que possuem rampas de acesso podem ser obrigados a adaptarem dispositivos para possibilitar a subida e descida de carrinhos de compras em segurança. O projeto do deputado Bebeto foi aprovado em primeira discussão e ainda precisa ser votado novamente. No expediente inicial desta terça-feira, o deputado Gilberto Palmares destacou os pontos mais importantes do relatório da CPI das construtoras, que será votado no plenário em dezembro. A minha expectativa com o relatório, entre outras coisas positivas, é que sejam apresentados aqui na casa 2 projetos de lei que vão ajudar a corrigir 2 gravíssimos problemas. Um deles é garantindo que qualquer adquirente de imóvel na planta, no mínimo a cada 3 meses, tenha garantido o direito de visitar o andamento da obra. Porque o que acontece é que a pessoa compra, leva 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, depois percebe que foi construído totalmente diferente e não tem mais como intervir. A outra questão é que as pessoas pagam a entrada, pagam a intermediária e não sabem como o dinheiro está sendo utilizado. Nós vamos apresentar um projeto de lei exigindo que as construtoras tenham que periodicamente fazer prestação de contas. O deputado Conte Bittencourt falou sobre a expectativa em relação à nova reitoria da Universidade Federal Fluminense. O reitor eleito é o professor Sidney Mello. Os números não mentem. O relatório que nós recebemos mostra o crescimento da nossa Universidade Federal Fluminense, a importância do seu papel no desenvolvimento estratégico da nossa região. Não só crescimento quantitativo, mas especialmente crescimento qualitativo. O que a sociedade espera do mundo da inteligência, construído especialmente na academia. Então nós vamos aí acompanhar a gestão do novo reitor, que assume amanhã, professor Sidney, e como era vice-reitor dessa gestão, subentende-se que vai dar continuidade aos programas instalados na Universidade Federal Fluminense. O deputado Flávio Bolsonaro cobrou a aprovação do projeto que torna crime hediondo os assassinatos de policiais. É preciso, que o nosso secretário de Segurança vá, por exemplo, a Brasília, cobrar que o Congresso vote um projeto de lei que equipara a hediondos os crimes cometidos contra as vidas de policial em função dessa qualidade deles serem policiais. Isso, sem dúvida alguma, já dá um recado para os criminosos pensarem 1, 2, 10 vezes antes de estarem por aí fuzilando viatura, atirando contra unidades da nossa polícia militar. Algo tem que ser feito. O deputado Paulo Ramos lamentou a notícia do leilão da massa falida da Varig e a situação de ex-funcionários, aposentados e pensionistas da empresa. Pessoal da Varig, especialmente aposentados e pensionistas, que os funcionários que eram ativos, perderam seus empregos. Alguns poucos conseguiram ingressar no mercado de trabalho. Os pilotos estão espalhados pelo mundo em companhias internacionais. Mas os aposentados dependem do cumprimento da decisão judicial para que o Fundo Aeros receba os recursos e possa compensá-los com a complementação da aposentadoria e da pensão. É duro verificar, num pé de página no jornal, o leilão da massa falida da Varig, que a Varig foi colocada no programa de recuperação judicial e a recuperação judicial fazia parte do crime, da empreitada criminosa para acabar com a principal empresa de aviação do nosso país. A deputada Inês Pandeló lembrou que nesta terça-feira, 25 de novembro, se comemora o Dia da Luta contra a Violência à Mulher. A Lei Maria da Penha, as políticas públicas que foram implementadas, como delegacias da mulher,
casa-abrigos, centro de referências, isso tudo contribui para que os registros apareçam mais, embora os registros ainda sejam subnotificados, né? Mas ainda é de indignar a gente ver como é que numa sociedade como a nossa, que se diz moderna, que se diz democrática, que estamos no século XXI e ainda ter mulheres morrendo, sendo violentadas, estupradas, simplesmente pelo fato de ser mulher, né? Isso é um absurdo e a gente não pode achar que as coisas estão caminhando e que estão bom, que está boa. Não, a gente precisa avançar cada vez mais e eu sonho com um dia em que não tenha mais violência doméstica. E a Comissão de Saneamento da Alerj discutiu nesta terça medidas para evitar o racionamento de água aqui no estado do Rio. A Comissão de Saneamento da Alerj discutiu nesta terça-feira medidas para evitar o racionamento de água no estado. Representantes dos governos estadual, municipal, de universidades e da sociedade civil discutiram formas para acompanhar o nível dos reservatórios de água. O objetivo é encontrar soluções para evitar graves secas e a falta de abastecimento. Em termos gerais, a disponibilidade hídrica do estado ela não é muito confortável, porém atende às nossas demandas atuais e futuras, né? Mas com essa estiagem que vem se prolongando e ainda não terminou, né, a gente pode entrar em 2015 com ainda a expectativa de ter um verão com menos água do que nos anos anteriores. Não foi necessário até o momento fazer um racionamento de água tratada, que a gente chama, né, de água nas torneiras. Nós estamos fazendo um esforço de economia que nós chamamos de água bruta, né? A gente está segurando o máximo que a gente pode a água nos reservatórios da Bacia do Paraíba do Sul, que é a nossa maior bacia hidrográfica com água disponível para o estado, né, que abastece aí cerca de 75% da população do estado. Então, até o momento, a gente não precisou fazer racionamento. E com o que a gente tem hoje, mesmo se a estiagem perdurar até o ano que vem, a gente ainda tem água suficiente até meados do ano que vem. Se prolongar e se agravar, a gente vai ter que enfrentar outras medidas, por exemplo, racionamento de água tratada. Entre os principais desafios apresentados pelos especialistas está a preservação das florestas urbanas, como explica o engenheiro do CREA. A bacia do sistema Cantareira está toda desmatada, cheia de erosão, toda impermeabilizada, 70% a 80% desmatada e, obviamente, a floresta segura de 70% a 80% da chuva e infiltra, ela produz água. Então, certamente, após os trabalhos de recuperação dessa bacia hidrográfica, se houver necessidade de algum aporte adicional de água, aí sim que vai se pensar em transposição. Agora, deixar a bacia toda desmatada e cobrir o déficit pegando água de outra bacia, primeiro tem que consertar a bacia, tá certo? Agora, o Rio de Janeiro tem que tomar uma posição bem firme quanto a isso. De acordo com a presidente da comissão, deputada Aspásia Camargo, é preciso criar a contabilidade da água e verificar o quanto se perde com agressões ao meio ambiente, como o lançamento de esgoto em mananciais. A parlamentar destacou as principais ações que devem ser tomadas pelo poder público. Nós não podemos esperar um milagre, que o rio seja dadivoso e nos dê água, se nós não damos a esse rio a cobertura das suas florestas tão necessárias para a sua reposição. Esse foi o grande ensinamento. Existe também uma preocupação muito grande com os municípios, porque os municípios têm que ajudar, né? Todo o problema de ocupação irregular em determinadas áreas do rio, muitas vezes é responsabilidade do município, e os municípios têm que compartilhar conosco esse conhecimento e essa capacidade. 36 projetos estavam na pauta da Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira. Um dos primeiros projetos aprovados pela CCJ foi o que cria um cadastro estadual das empresas que exploram o transporte de água potável no estado. A proposta, que ainda precisa ser aprovada em plenário, é dos deputados Luiz Paulo e André Ceciliano. No ano passado, no início do ano, em janeiro, quando ocorreu
um rompimento de uma adutora da SEDAI e ficamos alguns dias sem água na Zona Sul especificamente. O que nós vimos foi que um carro-pipa custava R$230, depois passou para R$3.000, para R$5.000. Então o que a gente quer com esse projeto de lei? Só organizar o setor. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Esses últimos 12 meses quase que não choveu, e por isso tem uma falta d'água não só no estado do Rio de Janeiro, como São Paulo, que é uma crise imensa. Então o que a gente precisa é organizar o setor para que ele possa prestar um bom serviço, para que a gente não possa ter preço de acordo com o poder aquisitivo do freguês. Também foi aprovado o projeto da deputada Rosângela Gomes, que obriga hospitais, clínicas e postos de saúde a afixarem cartaz informando sobre o direito das grávidas de terem um acompanhante durante o trabalho de parto. A proposta dos deputados Dica e Wagner Montes, que estabelece a dessalinização da água do mar, também ganhou apoio. Às vezes a região que se concentra a chuva não é a região das nascentes. Então o desabastecimento acontece. E acontece problema também na área de energia. E nós temos no nosso país uma costa imensa. E a dessalinização é uma hipótese científica que já deu certo. É necessário que você não deixe nenhuma das hipóteses sem examinar. E me parece que essa é uma hipótese bastante provável. É claro que isso não elimina a questão da economia da água, e da manutenção das nossas florestas e da preservação das nossas nascentes. E o Jornal da Alerj fica por aqui, mas você pode acompanhar a programação também pelo nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.